A semana intensiva. Da semana... Aliás, ontem, quem perdeu, Poliana precisa assistir, Poliana e Denise precisam assistir ontem o nosso encontro, que foi sensacional. Foi só de atividades. A Fátima deu até receita ontem. É receita. A Denise viu, né? A Denise viu? Depois eu vou olhar o grupo que eu quero assistir essa receita. Eu fui lá olhar, eu vi a receita das sementinhas, só que eu vou ter que tirar a pimenta, porque a pimenta para mim não dá. Na verdade, a pimenta, naquela receita do vídeo que eu coloquei lá, que eu fiz para o YouTube, eu também tinha tirado a pimenta já, porque muitas pessoas me falaram também lá num outro grupo que não podiam. Pode tirar a pimenta, mas não tira o gengibre daí, porque o açafrão, ele faz o efeito mais potencializado se tem ou o gengibre ou a pimenta. Em casa a gente já usa o gengibre, assim, como se fosse a pimenta para nós. Uhum. Isso. Ótimo daí. Então, meninas, hoje sejam muito bem-vindas todas vocês. Mais uma vez aqui de Segóvia, Fátima Holden, terapeutas, pacientes oncológicas. Falar em oncologia, hoje eu fui limpar o meu catéter. Diz que eu dei uma sumidinha hoje, fui no hospital, tive que pegar o remédio, limpar o catéter. De 2 em 2 meses. Antes eu tinha que ir todo mês lá limpar, mas agora de 2 em 2 meses deu uma aliviada. E é dolorido. Não, é tranquilo. Aqui, ó, ainda tá até aqui a marquinha, né? Tem até aqui o negocinho. Não, Travou, Adi? Tranquilo. Esse catete que você usa é constante, é? Constante. Eu fiz cirurgia para colocar ele. Não tira. Ah, sim. Porque uma colega minha, depois que ela tirou, que ela terminou o tratamento, ela tirou. Esse lance do catete eu não entendo de ficar, de permanecer. Não, eu poderia tirar, mas só que como o meu caso foi um caso à parte, que eu não terminei o tratamento, então pelos riscos, de repente, de voltar, e aí ter que colocar, fazer outra cirurgia, aí não vale a pena. Aí provavelmente vai ficar pelo menos 5 anos, eu sei que tem problema. Mas é que ele não tem utilidade, né? A Eliane deve entender mais, né? Ele só é usado para quimioterapia mesmo. Né? A minha irmã também usou a primeira vez. Ela usou, aí foi curada, tirou. Aí, infelizmente, o câncer voltou. Aí outra cirurgia para pôr. E agora a oncologista não autorizou tirar. Ela falou que no mínimo 5 anos para tirar. Oi. Oi! Tudo bem? Tudo bem. Temos uma nova integrante no grupo. Qual é o seu nome? Marina. Ah, sim. É muito linda. É muito linda. É de Vitória da Conquista, minha neta. Tem 3 dias que chegou. É linda demais. Estou ficando, ó. A Gilene, que está sempre com a filhinha também, né? A Gilene, sempre que aparece, está com a filhinha junto. Meninas, então, deixa eu pegar aqui. Nós vamos hoje fazer uma recapitulação. Nós mudamos. Algumas coisas vão ser diferentes nessa jornada, melhores, claro, né? Nós estamos evoluindo. Quem nos acompanha, a Denise, a Ieda, Eliane também, né? Sabe que evoluímos bastante, não é, meninas? Então, e a cada jornada, nós também estamos aprendendo junto. E aí eu vou apresentar algumas coisas para vocês, assim, mais claro sobre os passos que nós vamos trabalhar nessa jornada.
Ele continua os mesmos, mas nós vamos, assim, trazer mais ferramentas ainda para nós trabalharmos aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui, perdão. Deixa eu compartilhar, me empolguei. Vou compartilhar a tela com vocês. Peraí. Aqui, vamos lá. Tá aqui. Tá aqui. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá vendo, né? Tá. Deixa eu ver se eu abro inteira. Peraí. Aí, se eu não conseguir abrir inteira, desculpa. Aí, vai ficar assim mesmo, não tem problema. Então, olha aqui, a nossa missão trazendo, né? Então, dos 12 passos, os 12 encontros, cada passo nós vamos trabalhar um assunto diferente. Então, como vocês, só a Denise não estava com a gente agora, mas agora, nessa nova grupo terapêutico dos 12 passos, dessa jornada, então, nós iniciamos falando sobre aceitação, e aí, durante o processo, nós falamos sobre autoconhecimento, fizemos metas, fizemos mural dos sonhos, o que nós queremos, quais são os nossos objetivos, trabalhamos mágoas, fizemos várias intervenções durante esses 3 meses, bem intensos, sempre juntos, fizemos um grupo VIP, e ao final, nós falamos sobre o propósito. Qual é o propósito de vida de cada um de nós? Isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Hoje nós sabemos que ter uma meta, ter um propósito de vida é fundamental para que nós consigamos aí viver além do câncer, viver além de estar preocupada, com angústia, com esses medos. Nós vamos aprender a controlar esses medos, eles não vão acabar. Nós vamos aprender a controlar. Então, aqui, os principais desafios, né? Aqui. Então, eu fiz uma tabelinha aqui. Aqui, então, os principais medos que a gente vê, que a gente percebe, medo da dor, isso, assim, depois a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso. Medo da dor, né? Então, os pensamentos, será que eu vou sentir dor com as intervenções ou a cirurgia? E medo da dependência, de você ficar dependente de alguém, né? Será que eu vou ficar dependente de outros para fazer as minhas coisas? Então, eu estou acostumada a fazer tudo sozinha, e agora? Eu vou precisar incomodar outras pessoas, medo da mudança de aparência. Será que o meu cabelo vai cair todo? Primeira pergunta que eu fiz quando eu soube o diagnóstico, porque pensei na quimioterapia, falei, e agora? Será que o meu cabelo vai cair todo? Vou perder peso? O que vai acontecer? Então, isso é muito comum. Medo da recidiva, que nós, no primeiro mini-jornada, nosso primeiro encontro na segunda-feira, nós falamos sobre isso, sobre esses medos mais a fundo. Medo da recidiva é comum em todas nós. Será que vai dar alguma alteração nos exames, quando nós fazemos exames? Medo da morte. Eu acho que aí, será que eu vou conseguir superar essa doença? Será que um dia realmente eu vou me sentir liberta, livre de tudo isso? Então, esses medos. E que, quando falamos sobre isso, eu vou compartilhar aqui, peraí. Voltei. Quando nós falamos sobre isso, meninas, assim, o que vocês concordam, esses medos principais, o que vocês sentem quando falamos sobre esses medos? Quem quer falar um pouquinho? Acho que não tem uma de nós que pense diferente disso. Todas, com a nossa experiência, todas pensamos da mesma maneira. Apesar de saber que às vezes a pessoa está fazendo tratamento e vai a óbito por outro motivo e não pelo câncer. Mas o câncer, depois de ter tido ele,
toda essa insegurança, tudo isso que tu falou, todas nós vivemos intensamente. E aí, com certeza. E vocês, Poliana, Ieda, Aparecida, Eliane, o que vocês acham? Fátima também? Nós somos pacientes também? Eu acho que o medo é uma coisa que a gente tem que controlar a mente, porque se a gente não controla, ele vem e domina, e por mais que a gente afaste, ele insiste em voltar, né? A gente vai afastando, ele vai voltando, a gente vai afastando, ele vai voltando, mas se a gente não tiver um equilíbrio emocional, a gente acho que entra em colapso, porque é difícil não sentir medo. Pelo menos eu falo por mim, difícil, né? Aí eu falo, a gente tenta afastar, a gente tenta pensar em outras coisas, mas constantemente ele vem. Ele vem, afasta, e assim eu vou vivendo. Porque mesmo é uma coisa que a gente sabe que é uma realidade, não é uma... Ah, passou, ficou curada, está sem perigo. Não. Cada dia a gente vai vivendo aquele medo, porque eu acho assim, nós que passamos, as histórias são muito parecidas, só muda os endereços, não é isso? Mas, às vezes, tem uns que são mais agressivos, né? Isso aí é normal, mas o medo, gente, eu acho que é o mesmo. A incerteza, se a gente vai ser curada, se não vai. Sabe, assim, uma dor a gente sente, não sei vocês, né? Pelo menos comigo. Uma dor na unha, a gente já pensa, é a doença, né? É. Uma coisinha assim, minúscula, Sim. a gente já pensa, é a doença. Então, Com assim, certeza. é complicado, é difícil. É bem muito difícil viver assim, né? Aí, ao mesmo tempo que, pelo menos assim, eu falo, eu tenho muita fé, eu falo, tô curada, tá na mão de Deus, mas assim, sou falha, porque se realmente eu tivesse colocado na mão de Deus, não era para mim ter medo, né? Então, a gente fala que põe na mão de Deus, mas a gente não se entrega por inteiro, né? Porque se a gente se entregasse por inteiro, esse medo não existiria mais. Mas ele existe. Por isso, olha, a Eliane falou uma coisa muito importante, por isso que é imprescindível nós aprendermos a controlar as nossas emoções, o nosso estado mental. É o que a gente fala, a chave da cura está no controle das emoções. Aí ele deu a resposta agora, hein? Porque se nós não estivermos aí, ter esse equilíbrio, essa conexão, saber usar as ferramentas necessárias. Ontem a gente fez um exercício muito legal. A Eliane não chegou a pegar, depois você vê o vídeo. O exercício a gente anotou o medo, o principal medo que nós temos, e aí colocar aí, escrevemos, né, pegamos papel e caneta, aí escrevemos aí as piores coisas que passam pela nossa mente, deixa fluir. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Ah, a pior coisa é eu morrer. Um exemplo. A pior coisa que pode acontecer. E aí nós íamos, para cada coisa que nós anotamos, nós íamos solucionando, dando soluções. Porque é diferente você dar solução quando a coisa não está acontecendo, do que você dá solução quando está acontecendo. E aí você está perdida na emoção. Aí não dá muito certo. Mas quando você está numa outra situação, é mais fácil de você encontrar respostas. E cada uma de nós tem a resposta certa. O que não deixa a gente chegar nessa resposta são as nossas emoções. Falou tudo, né? Porque o controle emocional, ele é algo que... A mente é algo que nos domina, né? Se nós não dominamos a nossa mente, ela nos domina. E aí ela nos envia, né, esses pensamentos, como eu sempre falo, né? Eu sempre bato na mesma tecla. A mente faz a gente criar aqueles pensamentos, né? De medo,
falta de atitude, de falta de enfrentamento, e aí, através desses pensamentos que vêm as emoções, que nos derrubam, que nos deixam fragilizadas, que sugam a nossa energia vital, e a gente fica desmotivada, fica desestimulada, fica sem esperança, e aí as emoções vão tomando conta, né, do nosso ser, e vão acabando por nos causar mais pavor ainda, né, da situação. E o que a Eliane falou ali também de se a gente se entregasse totalmente na mão de Deus, a gente não teria medo. Mas a gente também, acho que todos nós que temos fé, sabemos e entendemos que Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso criador, é o que está acima de nós, mas Ele também espera de nós que a gente faça, né, a nossa parte. Então, a gente precisa também se conscientizar de que Deus fará a parte dele, unindo a nossa, é que nos vai dar a cura ou a vitória, ou então vai nos fazer sermos pessoas que vamos poder, talvez até conviver com o câncer, porque muitas pessoas precisam viver o resto da sua vida por câncer, porque muitas pessoas não têm cura, eles fazem tratamento paliativo, e elas estão ali vivendo com qualidade de vida, e estão ali lutando e não se deixando abater e indo conforme elas conseguem, com as suas forças, com as suas determinações, e claro, com a ajuda da sua fé, né, e com o Deus protetor. Mas o que é a nossa parte? O que nós precisamos fazer? É o que a Di falou, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alimentação, da nossa hidratação, do nosso sono, do nosso descanso, da nossa atividade física, do nosso corpo. Então, isso, muitas vezes, nós negligenciamos, nós não fizemos a nossa parte corretamente, nós não damos os alimentos saudáveis e os pensamentos saudáveis à nossa mente e ao nosso corpo, e aí, muitas vezes, a recidiva acontece também por causa disso, pelo nosso estilo de vida. Então, a gente precisa se conscientizar disso, que a nossa parte está nas nossas mãos. A nossa vida, sim, está nas mãos de Deus, mas a nossa saúde é compromisso nosso manter, né? Porque Deus nos favorece tudo, Deus nos permite tudo, Deus nos dá tudo que precisamos. Então, precisamos... Sim, até mesmo Deus falou, né? Faça a sua parte que eu lhe ajudarei. Então, não adianta a gente jogar na mão dele e falar é com você. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? E ele vai nos ajudar. Isso aí é lógico. A gente não pode entregar na mão dele e falar é culpa sua. Ou se entregar na mão dele e dizer eu não vou mais sentir medo, ou eu não vou mais sentir, eu não vou mais ter doença, mas se eu não cuidar do meu corpo ou da minha alimentação, eu vou ter doença, se eu não cuidar das minhas emoções, eu vou ter ansiedade. Ou seja, está na mão de Deus, vou comer o que eu quero, vou fazer o que eu quero, porque está na mão dele. Não. É bem claro, faça a sua parte que eu lhe ajudarei. Com certeza. É fato. E aí que está a nossa jornada, justamente para trabalhar tudo isso. Por isso que é um processo completo, por esse aspecto, porque a gente vai trabalhar, nós somos da área, eu sou psicoterapeuta, sou psicóloga também, então nós trabalhamos bem a fundo essa questão emocional. A Fátima, mentora de estilo de vida, ela faz estudos, cursos nessa área de alimentação saudável, atividade física. E a parte espiritual que a gente trabalha, que eu sou terapeuta holística também, a Fátima. Então, por isso, nós vamos trazer muito disso agora nessa nova jornada também, trazer essa oportunidade. Teve meninas que não conseguiram, a gente não conseguiu fazer um atendimento particular, né, assim, só de uma pessoa. Consegui fazer com a Eliane e com a Aparecida. A Poliana também, né? Acho que só com a Ana não consegui fazer. Poliana nós fizemos também atendimento, e até, dependendo da situação, nós podemos fazer até com mais frequência, por isso que do grupo VIP, a gente poder focar mais, trazer outras pessoas, trazer médicos especialistas, convidar para os encontros, né, para algum outro encontro. Então,
vai ser muito bom. Vai estar muito legal. E trabalhar esses medos, né? Você vê aqui, eu vou compartilhar de novo, para vocês terem uma visão, né? Novamente, para nós relembrarmos aqui a Denise, que não participou com a gente dessa vez. Aqui. Peraí. Então, aqui dos medos e aqui dos passos, né? Vocês lembram dos passos? E aí, o primeiro passo da aceitação, muito importante, o reconhecimento, é o primeiro passo para nós estarmos aí a caminho dessa cura. Enquanto nós não aceitarmos, vocês acreditam que aí na propaganda que nós fizemos, eu conversei com uma paciente e ela mora nos Estados Unidos. Ela nem estava aqui, mas ela queria muito participar. Ela assistiu o workshop, não conseguiu assistir até o fim, justamente porque nós tocamos nessa questão dos medos. E ela ficou muito sensibilizada. Então, ela não está ainda, ela está distante da aceitação. Ela ia pegar o resultado da biópsia. Então, é algo que precisa ser trabalhado, porque, olha só, você não consegue, se você não aceitar a sua situação, você não consegue nem iniciar, passa longe. Tem muitas pessoas que ainda acreditam que está tudo bem, mas não está, que ainda não aceitaram de uma forma consciente. Então, elas não conseguem acompanhar esse processo. Então, por isso que para nós acompanharmos esse processo, todos que estão aqui já precisam estar nesse primeiro passo de aceitar. Olha, é isso, eu aceito o câncer, aceito o diagnóstico, e a partir daí nós vamos trabalhar. Então, é fundamental. E acreditar em nós. Vocês lembram do segundo passo, ter fé. Ter fé, quando eu digo acreditar em nós, ter fé também, pode ser não necessariamente num poder superior, mas nós precisamos nos fortalecer, acreditar que nós podemos, no inventário moral, vocês lembram, identificar alguns pontos positivos, negativos, autoconhecimento, assumir responsabilidade pela nossa vida, e a gente, agora nós distribuímos por módulos, então o módulo 1, aceitação. Então, a base desse módulo é a aceitação, o primeiro mês da nossa jornada. Então, aprender a lidar com o medo da dor, por exemplo, não é? A gente tinha medo da aparência física, a gente chega assim. Como será que eu vou ficar sem cabelo e agora? Né? Como é que vai ser? Eu vou emagrecer muito? Medo da morte, sim, é um tratamento. Meu Deus, é um tratamento agressivo. Será que eu vou sobreviver? Então, esse primeiro módulo ele trabalha isso. Segundo módulo, da responsabilidade. Aprender a lidar com o medo da dor, da dependência de outras pessoas. Isso é um medo também. Vou ficar debilitado, eu faço tudo sozinha, tudo eu, e agora? Faço tudo em casa, vou ter que depender do marido, vou ter que depender do filho, vou ter que depender da mãe, como é que eu faço? Então, aí tem as orientações, as ferramentas aqui no módulo 2, para nós aprendemos a lidar com esses medos, o que nós podemos fazer, né, para poder lidar com isso, o que fazer? Estabelecer metas. Vocês lembram desse passo das metas, né? Então, pensar nas áreas das nossas vidas, trabalhar mais a fundo. Agora, nós vamos trabalhar mais detalhado. Provavelmente, a nossa turma vai ser um pouco menor, né? Justamente para ter de repente, para dar uma atenção maior ainda. Pedir ajuda a um poder superior, o passo 7. Aí a gente já começa. Identificar as pessoas que nos causaram mal, as mágoas que estão aí, que atrapalham demais, que também são causas de doenças. E aqui, no módulo 3, esse módulo 2 é o segundo mês, e para encerrar, o terceiro mês da jornada, é a espiritualidade, né? Nós podemos trabalhar com a espiritualidade. Então, perdoar e se perdoar, no passo 9. Passo 10, inventário diário. Vocês lembram, né? A gente proposta de fazer um diário
final do dia, o que eu fiz de bom, magoei alguém, não magoei, ter essa habilidade para nós fazermos. O ideal é fazer isso automaticamente, mas por enquanto a gente pode escrever conexão direta com Deus, então aí ferramentas para nós termos essa conexão ainda maior. Eu sei que a maior parte de nós, por tudo que a gente passa, tem uma conexão muito forte com Deus, e o propósito, que é fundamental. Vocês percebem? Isso é no final. Eu vou descompartilhar aqui. Isso é o final da nossa jornada. Vocês percebem uma coisa. O início, a aceitação é fundamental para nós iniciarmos, para nós chegarmos, né, nessa cura, aceitar o que é, aceitar a nossa situação. E o final também é fundamental, o propósito. Você vê que a jornada é perfeita, esses 12 passos são perfeitos. Se a gente seguir a risca, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. E do propósito, o que eu quero, qual é o objetivo da minha vida. E aí, o nosso slogan, existe vida além do câncer. E o propósito... Qual é o propósito? Não é, Fátima? O propósito, muitas vezes, nós não sabemos ele. Quando nós somos diagnosticados com câncer, nós não temos como que se diz agora assim, a sensibilidade de entendermos qual que é o nosso propósito. Aí, no decorrer da jornada, no decorrer do tratamento, no decorrer da cura, a gente vai descobrindo qual que é o nosso propósito. E no momento que a gente, ali no primeiro passo também, no primeiro módulo, perdão, que é no primeiro mês, que a gente trabalha também assumir responsabilidade, e isso caminha junto com a aceitação. Porque no momento que eu aceito que eu estou nessa situação e essa situação está comigo, essa situação é minha, a decisão de eu enfrentar essa situação terá que ser minha. Eu tenho que assumir a responsabilidade para enfrentar essa situação. Então, no momento que você consegue fazer isso, você percebe que você tem domínio sobre a situação. Então, no segundo passo, ficará muito mais fácil, no segundo módulo, perdão, no segundo mês, ficará muito mais fácil da gente conseguir fazer o nosso inventário moral, a nossa agenda, atingir, escolher as nossas metas, o que nós queremos trabalhar para a nossa vida, onde nós queremos chegar, e aí ali a gente vai fazer um passo a passo também, que essas metas tenham uma data, quando, até quando, as atitudes que eu tenho que tomar para eu conseguir realizar essas metas, e lá no final, se ainda ficou alguma dúvida, lá no último módulo, se ainda eu estou com alguma dor para curar ou para transmutar, alguma mágoa, alguma ferida, eu vou tratar da minha espiritualidade para que lá no final do terceiro módulo eu consiga realmente sair dessa jornada com o meu propósito. Ainda bem que está a farra aí sem som. Que o homem não está aí. Oi? Ele está aí? Tirar o som dela. Então, assim, é muito importante esses 3 módulos, eles agora, nessa segunda, nessa jornada 2, a gente separou, né? A gente fez essa separação. Um mês, a gente vai se dedicar mais especificamente a cada módulo, trabalhar cada módulo. Então, quando você descobre no decorrer dessa jornada, no decorrer do seu tratamento, no decorrer da sua cura, você descobre o seu propósito, quando você chega lá no final, você vai ter ferramentas necessárias e você vai estar preparada psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente para assumir o seu propósito. Aí ninguém mais vai dizer o que você deve ou o que você não deve fazer. Você vai ter aprendido já a dizer os nãos que você precisa dizer na sua vida e a admitir os sims que você precisa para a sua vida, para que você possa ser a autora da sua história. É isso que a gente quer chegar lá no fim da jornada com as mulheres autoras da própria história,
hoje eu defino a minha vida. Eu venci o câncer, eu estou com câncer, estou em tratamento com câncer, mas eu defino a minha vida. Eu preciso me responsabilizar pela minha vida. E é ali que entra o propósito de vida. Fazer algo que me dê prazer, algo que me dê satisfação, algo que me preencha e algo que me traga a cura interior, que é o que a gente busca muito também nessa jornada, a cura interior. A cura tem que vir de dentro. Como vocês que participaram, aqui tem a Ana, a Liane, Poliana, Aparecida, como que, fala um pouquinho, vocês, a experiência, o que ficou para vocês? Assim, agora, né? É muito bom a gente estar se reencontrando, bateu saudade, né, Fátima? Ver todo mundo aqui de novo. Verdade, verdade. Deixa eu ver um pouquinho as meninas. O que vocês têm a dizer, assim? Vocês... Está mais claro também? Acho que agora ficou mais claro também, referente aos módulos, essa separação dos meses, né, desses 3 meses. O que vocês acham? Acham que vai ficar melhor para trabalhar? Quem já participou nessa primeira jornada? Vocês estão entendendo melhor também o propósito da jornada? Quem quer falar um pouquinho? Oi, entendi. Oi, gente. É porque eu estou assistindo. Eu estou ouvindo, estou assistindo a missa, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Não, ficou bem essa divisão dos meses e dos... Fica bem mais fácil, até para entender. E falando do medo, porque eu não falei antes, nós somos seres humanos, né? E embora a gente tenha... Aí tá passando. A fé, ai de nós se não fosse a nossa fé, né? Mas o medo, ele às vezes ele bate, como a Eliane falou, né? Tem dia que o medo bate bem mais forte. E eu acho que a Denise... Realmente, Denise, nem todo mundo que teve câncer, né, vai morrer de câncer, mas tem que ter, durante essas jornadas aí anteriores, a gente vai percebendo que existem outras doenças e que, né, não pode se apegar só, achar que a dor de cabeça, a dor do câncer. Mas ficou bem dividido, isso para mim ficou ótimo. Maravilha, gratidão. Está mais claro, né? Bem mais claro, com certeza. Essa divisão ficou certinho. Tá bem melhor, né? Do que mais fácil de entender. Então, bem, assim, bem lembra que... Bem esclarecido. E sobre o medo, esse medo aí, acho que todo mundo tem, né? Por mais que a gente tenha fé, que a gente acredite, que a gente sabe que Deus está ali seguro em nossa mão, mas sempre vem um medo, e é assim, e o medo vem a cada dia que você tem que fazer um exame, que você tem que ter uma consulta, isso aí sempre vem, mas temos que ter fé e acreditar e seguir em frente, né, que Deus tem sempre o melhor para nós, eu creio nisso, assim. Eu tenho assim, quando eu fui, o primeiro dia que eu fui com a minha médica que fez a cirurgia, eu cheguei para ela e falei assim, doutora Marlúcia, eu vou morrer. Foi tão engraçado. Doutora Marlúcia, eu vou morrer. Meu Deus, eu estou aqui no áudio. Doutora Marlúcia, eu vou morrer. Ela falou, não, Ana, você não vai... Não, ela falou, Ana, senta aí. Você não vai morrer. Aí ela falou assim, hoje em dia morre muita gente com outras doenças. A doença do coração está matando, a que está matando mais, diabetes, pressão alta. E então, tudo isso. Por que as pessoas morrem? Porque tem os tratamentos e as pessoas não levam adiante, não se cuidam. A mesma coisa é o câncer, minha filha. Se cuide, tem tratamento, e você não vai morrer. Aí ela falou assim, você tem fé? Eu falei, tenho. Ela falou assim, pois é. Tenha uma certeza que o dia de você morrer já está certinho lá. Então,
Não desista, ela falou. Ela não desista e vamos em frente. E é assim. O Com medo certeza, tudo marcado. é uma coisa que está sempre com a gente, né? E quando a gente tem um propósito na vida da gente e a gente faz as coisas assim que nos deixam bem, aí normalmente esse medo se torna bem menor, esse medo da recidiva, esse medo dos exames, porque aí a gente está com a mente tão ocupada em outras coisas que a gente está fazendo, que estão nos deixando bem, que esse medo fica bem menor, fica bem mais fácil de lidar com ele. Então, isso também faz parte de nós termos um propósito, nós assumirmos um propósito, fazermos algo por nós e pelos outros, não somente pelos outros e também não somente por nós, porque o propósito de vida da gente, ele precisa envolver outras pessoas, de alguma maneira ou de outra, ele tem que envolver outras pessoas, nem que seja a própria família, nem que seja os vizinhos, as pessoas que a gente mais convive, mas o nosso propósito, ele tem que fazer bem para mim e bem para os que me rodeiam, né? E muitas pessoas vão muito além, né? Que nem eu e a Dia, a gente quer ajudar muitas pessoas na nossa caminhada, no nosso propósito, né? Mas quem não quer fazer um trabalho assim, ou não quer fazer um trabalho voluntário, tem várias outras maneiras de ajudar na comunidade, na família, se tornar uma pessoa exemplo, uma pessoa diferente, lidar de maneira diferente com seus sentimentos, suas emoções, ser essa pessoa forte, que inspira as outras pessoas, isso também é um propósito, isso também é algo de bom, porque é muito bom a gente ser uma pessoa inspiradora. É muito bom se inspirar nos outros, mas é muito bom a gente também inspirar os outros. Muito bem, isso mesmo. E aí, meninas, a gente... acho que... deixa eu ver aqui. Vocês conseguem... deixa eu compartilhar, né? Perdão. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Então, amanhã nós vamos iniciar. Ieda já está inscrita. Amanhã nós vamos iniciar a nossa jornada oficial. Essa jornada da cura, às 19h30, vai até às 21h, às 19h30. Aquele tempo da nossa jornada, que vocês já sabem. E aqui, pessoal, olha, lembra que nós falamos para vocês que essa primeira turma ia ser totalmente gratuita, porque nós estávamos montando esse método. Ele não existia. Então, no entanto, que agora vocês veem que está muito mais claro. A gente conseguiu montar em módulos e, de repente, eu fui conversando com a Fátima, depois vem até novidade por aí. De repente, pode se transformar até no curso, né, Fátima? Essa jornada da cura, né? Até um produto posterior, né? Para a gente poder... para muitas pessoas terem acesso, aí um outro formato, mas vocês foram as pioneiras aí da nossa jornada, e agora, precificando, né, falando sobre valores, nós falarmos sobre valores, né? Antes de falarmos de valores, meninas, se nós formos pensar o valor da nossa vida, quanto vale a vida de vocês? Quanto vocês acham que vale o valor de uma vida? Qual é o valor? Se alguém perguntasse. E aí? Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Então, exato. O nosso trabalho lidar com pessoas, o meu trabalho como psicóloga, psicoterapeuta,
É tão profundo. Eu vejo assim, imagina nós podemos mudar a história, transformar a história de uma vida, a vida de uma pessoa, da família dessa pessoa. Uma pessoa que não busca ajuda, ela pode entrar em depressão profunda, pode cometer suicídio, pode estar estressada, uma crise de ansiedade, pode estar na rua, sofrer um acidente. Então, assim, a saúde mental, eu sei que cada um está no seu momento, claro, mas isso vai ficar de reflexão para vocês, né? A saúde mental, para a gente valorizar, é algo assim inimaginável. É tudo na nossa vida. No entanto, que uma pessoa que está em depressão, está no início de uma depressão mesmo, a gente trabalha com depressão, que hoje em dia qualquer coisa é depressão, mas depressão profunda, que a pessoa não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de comer, precisa se tratar, aí não tem como fugir. Aí vai ter que, se não se tratar, infelizmente, pode chegar até a morte. Então, vai se tratar, vai precisar buscar psiquiatra, vai ter que tomar remédio psiquiátrico. Não é barato uma consulta com psiquiatra, os remédios psiquiátricos são caros, não são todos que o SUS fornece, né? Então, sai muito mais caro, posteriormente, ter que tratar. Então, aqui, para vocês verem, dessa jornada, se a gente fosse colocar um valor... Peraí, não sei... Vocês conseguem? Deixa eu ver aqui, se eu consigo tirar aqui. Tá. Aí sim, aí melhorou, né? Olha, tudo isso, então, dentro da jornada, com o bônus especial nosso, né? Além dos nossos encontros, as intervenções individuais, nós vamos criar uma agenda digital agora. Quem ficou com a agenda física da primeira jornada, né? A Eliane recebeu a agenda dela, a Wildman. Então, nós vamos criar uma agenda digital VIP agora, a jornada fica mais fácil, né? E a participação no grupo, mas nós vamos abrir mais um grupo VIP. Então, essas intervenções vão ser, assim, bem pontuais, particulares, de acordo com a necessidade de cada um. Então, eu coloquei um valor aqui, simbólico, se fosse cobrar esses 3 meses de tratamento, por tudo isso. Imagina, né, por essa entrega, fazer agenda, por estar aí pendente do grupo, né, os atendimentos. Se eu fosse cobrar, pensar num atendimento particular, eu chegaria a esse valor. A Fátima também, com a mentoria dela, específica, ela estuda muito, faz vários cursos, então chegaríamos a esse valor. Coloquei R$6.000, só que a gente quer ajudar quanto a gente puder, claro, nas nossas possibilidades, quer ajudar as pessoas realmente terem condições de participar. E aí a gente colocou aqui, num primeiro momento, pensamos nesse valor, R$1.500, mas ainda fica muito difícil para muitas pessoas, né? Ainda é um valor um pouco alto. E aí, nós resolvemos ainda baixar esse valor para apenas de R$1.500, para apenas 12 vezes de R$76 os encontros. À vista, R$750, metade. Para 3 meses de terapia, 3 meses de encontros, nossos encontros semanais, fora as intervenções, a terapia holística, vocês conhecem, as meninas aqui, Eliane passou por arcturiana, tem a Fátima com reiki, então as terapias holísticas,
ainda, contando com esse recurso, e aí são 3 meses parcelando, né? Dá para parcelar em até 12 vezes, 12 de R$ 76. Vou interromper aqui. Voltei? É. Então, esse vai ser o custo, o valor da nossa jornada da Cura 2. Aceitamos todos os tipos de pagamento pelo Mercado Pago, então, Pix, boleto, cartão de crédito, dá para parcelar em até 12 vezes. E para vocês pensarem, Fátima, nós gostaríamos demais que vocês pudessem continuar conosco. Tivemos aí transformações. Estou olhando a Aparecida aqui. Tivemos realmente muitas transformações dentro desse processo, e agora... Deixa eu tirar o... Marina, agora vai ficando cada vez melhor, né? E a gente também está se capacitando, né? A gente também está se dedicando. A gente se dedicou bastante nesse primeiro que a gente fez gratuito, claro, até porque foi o primeiro, a gente não sabia ainda como fazer, então a gente foi aprendendo junto, né, com o fazer. E agora, como a gente já fez a gente já viu o que deu certo, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa ampliar. Então, a gente já vai fazer com mais ênfase ainda, com mais, com um tiro mais certeiro, como se diz, né? E com certeza com muito mais conhecimento também, porque a gente está buscando no dia a dia conhecimento, aperfeiçoamento, conhecimento, experiência, e claro que a gente entende também o momento de cada uma, né? Mas a gente gostaria, assim, que as pessoas também, assim, pensassem um pouco em si, assim, de uma maneira, assim, o que eu posso fazer por mim? Como que eu posso me cuidar? O que eu posso investir em mim? Porque isso, na verdade, não é um gasto, isso é um investimento que a gente faz na gente mesmo, faz na nossa cura, faz no nosso melhor, na nossa melhor vida, para que a gente tenha uma vida melhor, que tenha um domínio melhor sobre as nossas emoções, e tudo isso vai nos facilitar muito, vai fazer com que a nossa vida flua de uma maneira muito mais leve. E muitas vezes a gente gasta esse valor, assim, num corte de cabelo, ou fazer uma unha, né? E olha que é por mês, R$ 76, quem vai adquirir o pacote por mês. Isso dá, aqui na minha cidade, dá o valor de um pé e mão e fazer uma sobrancelha. E olhe lá, né? E olhe lá, né? Depende do lugar, nem dá. Então, assim, às vezes a gente pode priorizar alguma coisa, a gente pode reduzir alguma outra coisa, né? Eu não vou fazer esse mês isso, eu vou fazer a jornada da cura, né? Eu faço muito isso. Eu muitas vezes deixo de comprar uma roupa, um calçado, porque eu quero fazer tal curso, né? Porque eu quero investir em tal curso, porque eu sei que isso vai me fazer muito bem, isso vai me dar domínio sobre mim mesma, e com certeza depois eu vou conseguir todas as outras coisas através disso, né? Então, a gente gostaria que vocês pensassem com carinho e nos dessem uma resposta. Quem tiver condições e puder participar conosco, a gente vai ficar muito feliz, vão ser muito bem-vindas. Me desculpem a minha ausência, tá, gurias? Eu estou trabalhando. Não tem problema, Denise. Eu vou ouvir tudo direitinho agora, depois que eu tive que dar uma saidinha rápida, tá? Tá bom. E eu vou ter que atender aqui, e depois eu vou prestar atenção em tudo que vocês falaram. Muito obrigada pela sua presença, Denise.
Um beijo. Obrigada a você também. Beijo, gurias. Beijo para todas. Bom trabalho. Olha só, vocês ainda tinham oportunidade, tinha falado no início do nosso encontro que tínhamos uma surpresa. Vocês viram lá no grupo, na primeira jornada, que nós fizemos um desafio, né? Quem participasse aí da jornada, na verdade foram praticamente as meninas, né? As meninas da jornada, fizeram os desafios. A Ieda foi uma das ganhadoras, foi a Ieda, a Nara e a Girlene, se eu não me engano. Isso. Que ganharam, né? Ieda já foi contemplada com uma sessão. E aí, então, nós... Posso falar? Pode. Nós decidimos que a nossa primeira sessão da Jornada da Cura, primeiro passo, vai estar liberado para vocês. Gratuita. Primeira sessão gratuita. Para dar mais um tempinho para pensar. Olha só. Para vocês, né? Eu fiquei sem o microfone aqui, eu não sei como foi. A casa está cheia, né? Os 6 netos estão aqui hoje. E tá assim, eu estou ouvindo, levando o celular para o café, uma coisa, uma outra. Agora aqui, ó, sair um pouco para a praça. Então, agora eu vou respirar normal. Eu não te ouvi direito, mas aí depois você me passa como é que vai ser a jornada. Eu ouvi agora no final, né? Falando sobre, acho que é o pagamento de uma jornada que cura. Aí depois do PV você passa para mim me explicando, e eu vou ouvir também em relação aos medos, que é como a Eliane fala, a gente sempre vive tensa um dia após o outro, na incerteza, naquele medo. Né? Eu passei por esse processo de medo, mas depois, a partir dos momentos que eu comecei a assistir Todak e fazer a meditação com ele, diminuiu muito o meu medo, mas não deixa qualquer sinal, qualquer sintomas, a gente já entrar em pânico, e às vezes a gente tenta controlar o emocional da gente, mas talvez não é nem porque a gente queira, é porque mexe com o psicológico, a gente já vai assim, poxa, vamos começar tudo de novo, né? O resultado de minha biópsia sai no dia 26, e desde o dia que eu tirei esses 2 nódulos, que era 1, fui para tirar 1, cheguei lá 2, né? Desde o dia que aconteceu, que eu tirei, que eu não consigo pensar, que parece que é uma coisa que ainda não está existindo, que não caiu minha ficha, que eu estou esperando o resultado de biópsia. E da primeira vez, eu entrei em parafuso. Poxa, meu Deus, para mim a quimioterapia, a radioterapia era um tormento, era um fim, estava lá no fundo do poço, mas aí depois eu não tive mais medo e enfrentei o tratamento. E essa eu estou sentindo que a reação está sendo diferente, como se fosse um amadurecimento, uma evolução, uma aceitação diferente da primeira. Também você tem que pensar que você participou. Poliana, muitas vezes, ela não estava presente, mas ela assistiu os vídeos, a Favaidi assistiu os vídeos e tal, né? Assistia, isso também fez a diferença nesse processo, né, de aceitação. Eu então, não consigo ainda, não caiu a ficha. Aqui em casa fala, né? 8 dias de operada, você é diferente. 8 dias de operada, você ir para a Cansanção, participar de um jurado. Eu digo, oh, meu Deus do céu, eu fui, eu tenho que viver intensamente. Desculpa, minha mãe, viu? Isso é descaração. Olha, então, a gente espera amanhã, eu vou te passar no privado as informações. Aí me passe todas as informações do PV, porque é melhor que eu possa acompanhar.
Viu? Legal. Olha, E aí vocês, essa live vai Eliane, ficar Ana, gravada, eu quero te ouvir. Ieda já está com a gente, Aparecida, pensem, até amanhã tem uma chance, amanhã vocês ainda podem participar, pensem até amanhã. Qualquer dúvida que vocês tiverem, Ana também, pensa direitinho, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falam com a gente. Tá bom? Pode perguntar no privado, pode perguntar no grupo, Legal. que vocês quiserem. E amanhã a gente espera todas vocês, né? Afinal, amanhã é gratuito, né? Não percam. Quem ganhou vai ter que escolher, né? Então, quem ganhou uma sessão depois vai ter que depois falar com a Nara e com a Gilene, se elas querem participar amanhã ou vão participar de outro passo, né? Sim. Falar com elas. Legal? Fechou? Ó, beijo no coração de vocês. Até amanhã. Beijo a todas, até amanhã. Nossa foto. Nossa foto é ótima. Nossa foto. Sim. Peraí. Esqueci. Bem lembrado. Hoje. Cadê a Eliane? Cadê a Eliane? Eu tirei uma lá no começo, vou tirar mais uma. Frio danado. Peraí que eu vou acender a luz. Peraí que eu vou acender a luz, tá escuro para mim. Tá bom. Sejam apenas isso. Paz em Deus, paz com os irmãos. Senão eu não vou aparecer. Tá bom. Melhorou. Melhorou agora. Tá. Pode tirar. 1, 2, 3 e... X. Mais uma, peraí. Tchau, gente. Deus abençoe a vocês. Tchau. Amém. A todas vocês. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite, boa noite. Thank you.